Nessa noite, como culto de missões, o texto que nós escolhemos é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Parte final desse capítulo. Lucas 9, 57 ao 62. Podemos ler o texto? Então acompanhe com a gente e depois da leitura mantenha ele aberto que a gente vai seguindo esses 6 versículos. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez nessa noite, antes de expormos a sagrada palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela riquíssima oportunidade que temos de subir à tua casa e poder compartilhar da tua palavra, de aprender um pouco mais, de ser relembrados de verdades fundamentais das Escrituras para a nossa vida, extrair lições que são preciosas, importantes, vitais para a nossa caminhada cristã. Fala conosco e que o teu Santo Espírito nos ajude na tarefa de compreender tudo aquilo que vai ser exposto e que posteriormente possa ser colocado em prática por todos nós. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós abordamos o assunto de missões, muitos pontos vêm à minha cabeça que precisam de uma observação mais cuidadosa, mais detida da nossa parte. Uma delas é que, invariavelmente, quando nós estamos iniciando a caminhada cristã, nós somos mais abertos para missões do que em outras épocas, só que ainda sem a maturidade necessária. Então você é um novo convertido, você diz: eu quero pregar, eu quero anunciar, eu quero que as pessoas conheçam o mesmo amor de Deus que eu estou conhecendo, eu quero que elas experimentem a mesma transformação que eu estou experimentando, só que às vezes a gente não sabe como fazer isso. A gente às vezes não sabe as palavras que usar, a gente não tem os textos bíblicos corretos para utilizar, a gente não tem a maneira didática de explicar às pessoas o plano de salvação, ainda falta muita coisa. Outra questão é que geralmente são as pessoas mais jovens que se dispõem a ir a um campo missionário, a fazer um projeto missionário, e a gente vai esbarrar mais uma vez no quesito maturidade. No início da juventude, eu não vou dizer na minha juventude, porque eu ainda sou um pouco jovem, né? Então, 34 anos é considerado jovem. Então, mas no iniciozinho ali da minha juventude, com meus 18, 19 anos, eu percebi o quê? Que sempre que se lançava um projeto missionário, um avanço missionário, um período de missões de uma semana, 15 dias, dê suas férias para Deus, vá numa cidade próxima para anunciar o Evangelho, adolescentes e jovens é que iam. Entre 15 e 25 anos era a faixa etária daquele grupo que se destinava a ir. E os demais ficavam na retaguarda, orando, eram os que preparavam, treinavam aqueles jovens. Mas a gente percebia que por mais que as coisas caminhassem, eram produtivas, mas ainda faltava maturidade. A gente percebia que a vontade era grande, o vigor era grande, mas faltava um pouco de maturidade cristã
e pessoal também. Ainda também há que se ver que muitos são os que dizem que têm desejo de fazer missões, e seja onde Deus mandar. A pessoa olha para... Eu acho que o pastor, o dia mais feliz da vida dele é quando alguém chega e diz assim: pastor, eu quero fazer missões. Aí eu, Jesus, muito obrigado. Só que, às vezes a gente diz assim: onde Deus mandar você vai. E ele diz: se não for longe demais, que eu possa visitar minha família. Se não for longe demais, que eu ainda possa continuar meus estudos. Começam a surgir os empecilhos. E o cenário difícil que quase sempre a gente encontra no campo missionário faz esses que dizem que estão muito desejosos desistir rapidamente. Eles não persistem, variadas as razões pelas quais eles vão desistir. Às vezes é a falta do recurso financeiro, às vezes é a falta do recurso humano, não tem quem ajude. Às vezes no campo missionário você, como dirigente de um campo missionário, você abre a congregação, você limpa a congregação, você organiza o som, você dirige, você canta, você prega, você fecha e depois você volta para casa. E você fica dizendo: Senhor, manda gente, manda braços para ajudar, manda pernas para caminhar comigo, e nem sempre você tem. E às vezes, por conta dessa falta de pessoas, você também vai ver muita gente desistindo. Às vezes é a falta de incentivo. Você está lá trabalhando, você está lá se dedicando à obra, estudando, se aperfeiçoando, e as palavras que você escuta nem sempre são para levar você para frente. As pessoas olham e dizem assim: nossa, tua igreja é tão pequenininha, nossa, mas é longe, né? Às vezes as pessoas vão dizer: você não tem vontade de ir para outro lugar não? Mais fácil das pessoas se converterem, porque onde você está é muito difícil. O povo é muito apegado às tradições, às antigas religiões que eles seguem. Você não tem vontade não de pedir a Deus que lhe mande para outro canto? Então existem muitas situações que fazem com que você não persista onde você está. E na noite de hoje eu vou trazer esse texto apresentando para a gente 3 situações a respeito do ato de seguir a Jesus. Mas não só de seguir a Jesus, mas se comprometer com Ele e fazer a sua vontade. A gente vai escutar muitas pessoas ainda hoje dizendo assim: eu quero seguir a Jesus. Mas a gente precisa entender que seguir Jesus não é simplesmente uma decisão, é uma convocação. Tem muita gente que diz: eu quero seguir a Jesus, na outra semana já não quer mais. Eu conheço muitas pessoas, certamente você também conhece, que em determinados cultos querem entregar minha vida para Jesus. No domingo está naquele fervor, passou o tempo, já não quer mais. Depois a corda começa a apertar e aquela pessoa: quero seguir a Jesus de novo. E aí passou mais um tempo e aquela pessoa diz: não, está muito difícil, vou seguir a Jesus mais não, porque seguir a Jesus é complicado. Está tão bom antes a minha família me rejeitava, antes as pessoas do meu trabalho não ficavam chateadas quando eu falava de Jesus, né? Então aquela pessoa vai viver de eternas decisões e indecisões. Mas para seguir a Jesus é quando você recebe uma santa convocação, aí você segue, independente das circunstâncias. Quando a gente tem uma canção que às vezes a gente canta, hoje um pouco menos, porque ela já vai ficando um pouco mais antiga, mas ela começa dizendo: perto quero estar. E aí lá no refrão ela diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas sabe quando é que a gente louva não importando as circunstâncias? Quando a gente foi chamado para isso. E quando a gente sabe que do nosso lado, pegado na nossa mão, conduzindo os nossos passos, está aquele que nos chamou. Mas se fui eu que me lancei, se fui eu que me chamei, se eu escutei um assovio e disse: opa,
está aí minha chance, fatalmente eu vou retroceder. E Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então a gente vai ver aqui 3 situações a respeito desse comprometer-se com Jesus, fazer a sua vontade. A minha oração é que Deus fale conosco através dessa breve meditação nas Sagradas Escrituras. O versículo 57 nos diz o seguinte: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus e seus discípulos estavam caminhando, seguindo numa viagem que passaria por Samaria e findaria em Jerusalém. E nessa caminhada, nesse trajeto, diz aqui Lucas, andando pelo caminho, um homem se aproxima deles e diz essas palavras: eu te seguirei por onde quer que fores. Olhando o contexto desse trecho aqui de Lucas, eu penso se a fama de Jesus já tinha chegado nos ouvidos daquele homem, porque muitas coisas estavam sendo feitas por Jesus, e as pessoas começavam a enxergar aquele homem que curava, que operava milagres, e que tinha uma mensagem que alegrava o coração das pessoas, que fortalecia o coração das pessoas. E só nesse capítulo 9 nós temos 2 relatos acerca do poder de Jesus. Lembrando sempre, quem é Jesus? Jesus é Deus. Então, o poder de Deus através de Jesus se manifestou 2 vezes só nesse capítulo 9. Primeira delas, a primeira multiplicação de pães, logo no comecinho do capítulo 9. E um segundo momento é a cura de um menino endemoniado, a partir do versículo 37. Então as pessoas estavam vendo: quem é esse homem que multiplica pães? Quem é esse homem que cura endemoniados? Quem é esse homem que faz tantas coisas, tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas? Eu penso, será que esse homem que disse: eu te seguirei por onde quer que for, já tinha escutado falar de Jesus? Quem não gostaria de estar próximo a alguém que tem curado pessoas? Eu gostaria. Olha, eu estou acompanhando uma pessoa aí que ela passa nos locais e as pessoas são curadas. Isso é maravilhoso. Eu mesmo queria ser curado por ela. Quem não gostaria de estar onde as pessoas se alegram, são fortalecidas por conta de uma mensagem que traz esse ânimo, esse fortalecimento? A gente já está cansado de escutar desgraça no mundo. A gente já está cansado de escutar desânimo. A gente já está cansado de ser colocado para baixo quando diz que tem algum projeto de vida. As pessoas dizem: não dá certo não. Você diz: não, a Igreja Brasil para Cristo vai abrir novas congregações. A pessoa, no meio da pandemia? Não é hora para isso. Sempre é hora de trabalhar para o Senhor. Pandemia não é nenhum empecilho, não. E quanto a gente tem crescido em meio à pandemia, porque a gente não depende dela, a gente depende de Deus. Então, como seria bom estar perto de uma pessoa que tem curado outras, que tem fortalecido outras? Seria maravilhoso. Só que a frase desse homem não deixa claro se ele tem consciência das implicações de seguir a Jesus. Ele diz: eu te seguirei por onde quer que fores. Mas ele não diz independente das circunstâncias. Ele não diz: Senhor, eu te seguirei, não importam as circunstâncias. Talvez ele de fato pensasse: eu vou seguir a Jesus, tem 12 seguindo ele aqui, ó, caminhando junto com ele, estão indo para Jerusalém. Eu vou ser o 13º, quem sabe? Eu vou caminhar junto com ele e vou acompanhar de perto as coisas maravilhosas que ele tem feito. Eu vou ser uma testemunha ocular de coisas inimagináveis na história da humanidade. Mas ele não pensava
provavelmente, que sendo mais um a seguir Jesus, isso poderia lhe trazer complicações. Não somente lhe trazer complicações, mas ao chegar em alguma região, eles poderiam não ser bem recebidos. E isso aconteceu. Não somente não ser bem recebidos pelas pessoas da região, mas também pelos líderes religiosos de alguma localidade. E como parte do grupo que acompanhava Jesus, aquele homem poderia ter que enfrentar períodos de cansaço. Veja, eles estão saindo de uma localidade, passando por uma cidade para chegar a outra. A gente não sabe se aquele homem teria a vitalidade de dizer: eu vou seguir Jesus por onde quer que seja, mesmo que eu tenha que caminhar 50 quilômetros num dia. A gente não sabe se ele teria essa força toda. A gente não sabe se ele estava preparado para enfrentar períodos de frio, porque com Jesus não tinha essa história de: olha, a gente vai parar ali em Samaria, a gente vai se hospedar no melhor hotel de Samaria, para amanhã, depois do café da manhã, a gente seguir viagem. Não tinha essa história. Ele seguia até chegar. Então ele poderia passar frio em alguma parada que eles tivessem. A falta do conforto na sua casa, na casa de seus pais, na casa de sua família, você desfruta do maior conforto que eles podem lhe dar. E nem sempre na obra missionária você vai ter conforto. Às vezes a sua parada vai ser os fundos de uma casa ou da própria igreja. Às vezes o local onde você vai pousar é dentro de um posto de gasolina. Para ali o carro, rebaixa um pouco o banco, dorme ali 3, 4 horas, a luz do sol se fez presente, você vai embora. E segurança. Se você não é bem recebido num local, você teme pela sua segurança. Mas a gente não sabia se dentro daquela frase: eu vou te seguir por onde quer que fores, estava incluído tudo isso. E uma pergunta eu faço aqui nessa noite, para que a gente possa refletir nas nossas palavras e nas nossas intenções. Quando nós dizemos que queremos seguir a Jesus e fazer a sua obra em Campina Grande, em São José da Mata e até os confins do mundo, será que nós estamos conscientes do que nós poderemos enfrentar? Será que a gente diz assim: Senhor, eu quero te servir por onde quer que o Senhor for, por onde quer que o Senhor me enviar? Será que a gente está entendendo que pode enfrentar determinadas situações? Será que a gente está consciente disso? Conhecendo a nossa estrutura, será que a gente vai conseguir cumprir o que promete a Deus? Será que esse vou te seguir vai durar muito tempo? Ou na primeira dificuldade a gente volta? Isso é uma pergunta para que a gente possa refletir em cima desse versículo 57. Mas o versículo 58, Jesus responde àquele homem e diz o seguinte: eu entendo aqui que ele testa o homem na veracidade das suas palavras, na segurança das suas palavras. E ele diz assim: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Meus irmãos, não houve facilidades, luxo, ostentação na vida terrena de Jesus. Pelo contrário, como Jesus veio na simplicidade de um parto executado, onde animais descansavam. No mesmo ambiente daqueles animais, ele ficou numa manjedoura após o seu nascimento. Não tinha nada de especial naquele local. Só veio a ser especial por conta da presença dele. Não havia roupas de cama com o nome de Jesus bordado, como a gente faz com os meninos hoje. Antes de nascer já tem lá as iniciais, tem o nome, a cozinha do quarto. Não tinha nada disso. Não tinha um berço bonito para colocar Jesus, nem roupinhas compradas nos melhores locais de artigos infantis da época. Não tinha nada disso. Mas veja só, se foi tudo dessa maneira para Jesus e ele fez o extraordinário, por que que hoje, para fazer o ordinário, a gente quer pompa e circunstância? Por que que hoje, para fazer um trabalho simples para o Senhor, a gente se preocupa com tanta coisa?
Às vezes a gente deixa de fazer o trabalho do Senhor porque a gente pensa, não, até ir para lá eu vou precisar disso. Meu irmão, você precisa só do revestimento dele. Ah, mas é porque lá a congregação não tem caixa de som. Fala no gogó mesmo. Deus vai renovar suas cordas vocais para que o som chegue. Ah, mas não tem aquele equipamento assim de audiovisual, não tem um data show para a gente acompanhar a letra da música. Ah, mas eu sei decorado, vai embora. E aqui eu não souber decorado, o conjunto de louvor vai ter paciência e vai ensinando até eu aprender. Não deve ter dificuldade para você servir a Deus, porque dificuldade foi o que ele passou, que Jesus passou. Ninguém gostaria de passar. Você não tem lugar para nascer, nenhuma hospedaria tinha vaga, vai ficar ali, junto com os animais. Nem por isso ele deixou de ser quem era, nem por isso ele deixou de fazer tudo que o Pai o enviou para fazer. Se nós queremos mesmo seguir a Jesus e anunciá-lo por todos os cantos da terra, nós precisamos pôr de lado alguns conceitos que nós temos e nos acostumar com a vida de renúncia, porque ela é própria de um servo de Deus. Servo de Deus não tem que se preocupar com luxo, com riqueza. Eu posso ser rico e servo de Deus? Posso. Mas se eu não for rico, tem coisa muito melhor do que ser rico, ser servo de Deus. Porque tem muito rico que vai para o céu, mas tem muitos que não vão. Mas todo servo de Deus, rico ou não, estará com ele na glória. O que nos importa é fazer a sua vontade. Nós não podemos colocar como prioridade a nossa satisfação pessoal. Ah, eu vou para aquele determinado local que Deus me mandou e eu gosto daquele local. Vamos trocar? Ok. Então eu não posso ir para um local só porque eu gosto daquele local. Ah, Deus me mandou ir, eu gosto. Sempre quis morar naquela localidade. Não, você vai para onde Deus enviar. Às vezes não é o local que você gostaria de estar. Às vezes não é o local que você sonhou estar, mas é o local que Ele determinou que você estivesse. E é o local onde Ele vai abençoar a obra das suas mãos. Eu não posso colocar como prioridade na minha vida o conforto, o meu projeto, a minha vida, a minha preferência, porque a minha vida não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Porque se não fosse por Ele, nem vida eu tinha. A gente precisa lembrar disso. Quem era eu antes dele? Não é só a história do mundo que é antes e depois de Cristo. A minha e a sua história é antes e depois de Cristo. Porque antes de Cristo você era morto em delitos e pecados. Depois de Cristo você é uma nova criatura. Então essa nova criatura não coloca como prioridade a sua vida, o seu gosto, o seu projeto. É o projeto dele. E o projeto dele é que a gente sirva com integridade e fidelidade. A nossa satisfação deve estar em Cristo. E se a gente tiver com o que se vestir e o que comer, estejamos contentes e prontos para levantar as nossas mangas e trabalhar para Ele. É só o que a gente precisa. Versículo 59 vai trazer uma segunda situação. Na primeira, um homem chega e diz: eu te seguirei por onde quer que fores. Na segunda situação é Jesus que fala. Alguém que está passando por ali diz: siga-me. Veja, na primeira o homem se chama para a obra. Na segunda, Jesus chama um homem para a obra. Quando nós falamos de missão, meus irmãos, como eu falei logo no início, nós estamos falando de vocação. E se eu falo de vocação, essa palavra é usada no sentido de que alguém é chamado e capacitado para alguma coisa, para alguma obra, para fazer algo. Se Jesus chamou aquele homem, certamente ele iria capacitá-lo, equipá-lo para que fizesse a sua vontade, com todas as condições necessárias para que ele pudesse segui-lo. Se você recebe hoje um chamado de Deus, tenha total certeza, Ele vai estar todo o tempo lhe conduzindo, habilitando e confirmando o trabalho que você faz em nome dEle, para a glória dEle e com as suas mãos.
Mas o homem respondeu o seguinte, ainda no versículo 59, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Veja, eu posso trabalhar com duas situações aqui. A primeira, o pai desse homem estava morto. E a segunda, o pai desse homem estava para morrer. Podia estar doente e ele esperava primeiro sepultar seu pai. Se o pai do homem estava vivo, então as palavras desse homem, indicavam o seguinte: Jesus, deixa eu tomar conta do meu pai até que ele morra. Você sabe quando é que isso vai acontecer? Não. Eu não sei o dia que eu vou partir. Então, se um filho meu dissesse assim, Jesus, deixa eu enterrar primeiro meu pai e depois eu vou te servir, eu espero que demorasse muitos anos. Imagine esse homem aqui dizendo, Senhor, eu posso até lhe seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E aí, se aquele pai já tivesse morto, as palavras de Jesus em lhe seguir seriam ainda mais chocantes, porque a piedade paternal exigia que o filho cuidasse dos preparativos para o enterro do pai. Ainda hoje, quando morre alguém da família, você procura logo quem? Os filhos. Se aquela pessoa tem filhos, os filhos é que organizam tudo para o sepultamento. É aquele filho que vai atrás de um cartório para fazer a certidão de óbito, é aquele filho que vai atrás de uma funerária para comprar o caixão, é aquele filho que vai atrás de um serviço pós-vida para que possa ser feito todo o momento de celebração fúnebre, vai atrás de um pastor para que ele possa dar uma palavra final, não mais para o morto, mas para os que ficam, para que eles entendam acerca da brevidade da vida, aqueles que são já salvos possam fortalecer dentro de si o cuidado de Deus, e os que não são salvos possam abrir os olhos para a realidade da vida com Deus. Mas sempre é o filho que vai ali tomar conta de fato do pai até o último momento. Mas parece claro aqui que ele queria ficar esperando até a morte do pai. O pai provavelmente ainda não estava morto, estava talvez doente, talvez já farto de dias, e ele poderia dizer, meu pai já é tão idoso, então deixa ele terminar os dias dele para que eu possa de fato te seguir. Só que talvez a morte do pai ficasse num futuro muito distante. Quanto tempo Jesus deveria esperar por ele para que ele pudesse segui-lo? A gente precisa entender uma coisa: não é Jesus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele todos os dias. Então Jesus não pode ficar esperando a sua boa vontade em servi-lo. É você que urgentemente tem que entregar a sua vida a ele para servi-lo, porque ele te dá o privilégio de servir, uma vez que você não é primariamente necessário para que a obra dele seja feita. Se você disser, eu não vou poder ir não, porque eu estou cuidando do meu pai doente, Deus levanta outro. Se você disser, não posso ir não, porque eu estou terminando meus estudos, Deus vai levantar outro, porque a obra dele não para. Agora, se ele está lhe dando o privilégio, a oportunidade de servir, não coloque nada como prioridade em cima disso. Atenda ao chamado dele. Então, se ele nos chama, é nosso dever atendê-lo, e de todo o coração, de forma espontânea. Não é por obrigação. Não pode ser por obrigação. Se tiver o peso de uma obrigatoriedade, você não vai fazer direito. Eu nunca vi alguém fazer alguma coisa por obrigação direito. Que a pessoa vai dizer assim, eu tenho que fazer. Eita, chegou o dia de novo que eu tenho que fazer. Pense num aluno que tem que fazer uma prova na segunda-feira. A gente que compartilha da educação, né? Como pastor Renê, eu também sou professor, já há um bocado de anos. E aí, a gente olha para o aluno e diz assim, eita, chegou a segunda-feira de novo. A obrigação de estar presente em um compromisso. A gente não pode ser assim, eita, chegou o domingo de novo. Lá vou eu para a obrigação de... Não, não é uma obrigação, não pode ser uma obrigação. Tem que ser um prazer, tem que ser espontâneo, tem que ser de coração, tem que ser com vitalidade, tem que ser com vontade. Se não for assim, Deus não vai ser glorificado.
naquilo que a gente está fazendo. Versículo 60, Jesus percebe a hesitação na fala daquele homem e lhe diz o seguinte: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Aqueles que estão espiritualmente mortos podiam sepultar os fisicamente mortos, e os espiritualmente vivos têm que estar ocupados com a proclamação do reino de Deus. Esmiuçando esse conceito, quem não é nova criatura, os espiritualmente mortos, vão se ocupar do que é terreno, do que o seu coração acha que é mais importante na terra. Para quem não tem a obra de Deus como algo mais importante da sua vida, o que é que pode ser mais importante? A família, por exemplo. Então aquele homem quis dizer para Jesus o seguinte: olha, a minha família é muito importante para mim, então eu posso te seguir, mas deixa eu cuidar da minha família primeiro. Essa palavra é de quem de fato não confia em Deus, porque se eu confio em Deus, eu sei que Ele cuida de mim, da minha família, muito melhor do que eu posso cuidar. Então eu coloco tudo nas mãos dEle, o meu chamado, a minha família, tudo nas mãos dEle. Mas não somente isso, quem é nova criatura não vai pensar a respeito do que é terreno. Quem é nova criatura entende que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Entende que nós somos cidadãos dos céus, e como cidadãos dos céus, o mais importante na nossa vida é Deus. Não é uma coisa, não é um valor, é uma pessoa. E como Ele é o mais importante na nossa vida, Ele é mais importante, inclusive, do que é mais importante para mim aqui na terra. Ou seja, Deus é mais importante que minha família. Aquele que acha que a família é mais preciosa para si do que Deus, que lhe deu a vida, não é digno dele. Não é digno de seguir a Ele. Então a preocupação que nós precisamos ter é com as almas que necessitam de Deus para ter uma vida verdadeira. Eu posso olhar com carinho para a minha família e devo fazer isso. Eu devo cuidar da minha família, mas não mais do que a obra de Deus. Porque Ele me chama a fazer isso. E me garante que enquanto eu estiver fazendo a sua obra, minha família vai estar sendo cuidada por Ele. Se eu não fizer isso, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor não é suficiente. Se eu creio que Ele é suficiente, Ele cuida de mim onde quer que eu estiver, e Ele cuida da minha família onde quer que ela esteja, e Ele vai cuidar do meu futuro onde quer que Ele me enviar. Os que já faleceram não vão ter uma segunda chance. Eu não vou ter que me preocupar com quem já desceu à sepultura, eu tenho que me preocupar com quem está vivo e não percebe que depois dessa vida que a gente está tendo aqui agora, tem uma eternidade com Cristo, para quem for salvo. Mas para quem não for salvo, é outra eternidade, sem Cristo. Não tem meio termo, ou é vida eterna ou é morte eterna. Mas tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que acha que, no dia que eu morrer, tudo vai ser aniquilado. Se acabou tudo. Eu vou descer à sepultura e acabou minha história. Mas não é. Isso aqui é só o primeiro passo. Mas um passo muito importante para que o segundo e definitivo passo seja eternamente com Cristo. Se a gente não fizer isso agora, se a nossa vida não for entregue nas mãos deles agora, não posso esperar pelo último segundo da minha vida. Então, os que já faleceram, deixe que o que foi reservado para eles vai ser entregue. Se eles viveram para Cristo, receberão a vida eterna. Se morreram sem Cristo, uma pena, não verão a Deus. Mas aqueles que precisam ouvir a palavra, precisam ouvi-la pela boca dos que foram renascidos em Cristo. Esses que dizem: Senhor, toma conta da minha família, porque agora eu vou te seguir por onde quer que fores. Se o Senhor me chamou, eu vou. É na boca deles. Por isso que ele diz: vá e proclame o reino de Deus. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você, que tem a semente preciosa da palavra de Deus,
vá e proclame o reino de Deus. Por isso que eu disse a você que me siga. Existem pessoas precisando ouvir essa palavra. E a gente não pode colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, sabendo que tem gente indo para o inferno. Porque eu não abri a boca, porque você não abriu a boca e a gente escutou. Não siga-me. A gente escutou, ide, pregue, vá, batize, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês. A gente já escutou sobre isso. Mas tem uma terceira situação. A terceira situação é a partir do versículo 61, quando ainda outro homem se chega a Jesus e diz: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. É mais um que se preocupa a respeito da família. E de modo algum eu vou dizer a você que a família não é importante. Mas eu quero dizer que se a família compartilha da fé que você tem, da visão que você tem do Evangelho, ela não vai ser empecilho para que você siga a Deus. Pelo contrário, não é você que vai se despedir dela, é ela que vai se despedir de você e dizer: meu amigo, vá fazer a obra de Deus, Ele está lhe chamando, vá. A gente fica aqui orando por você, a gente fica aqui sendo coluna, para que você esteja sempre abençoado e guardado pela mão de Deus, por onde quer que você for. E nossa missão sobre a terra, enquanto servos do Senhor, não pode haver impedimento para que a gente cumpra o chamado de Deus e o glorifique e o honre com tudo que nós somos. Mas vale aqui uma segunda pergunta nessa noite, para a nossa reflexão. Existe algo ou alguém que se impõe como uma barreira ou um limite para que você não faça a vontade de Deus na sua vida, que é a proclamação do seu reino? Ele diz: Senhor, eu vou seguir-te, mas deixa primeiro eu voltar e despedir da minha família. Esse era o ponto que impedia ele de ir imediatamente. Existe alguma coisa na nossa vida que ainda está impedindo que a gente vá? E não se engane não, às vezes a gente, mesmo já tendo sido chamado e tendo dito sim para um ministério, muitas vezes pode cair nesse erro de dizer: Senhor, eu vou para aquele outro campo, mas deixa eu terminar a obra que eu comecei aqui. Às vezes a gente se encontra numa situação em que a gente está com uma comunidade, a gente sabe que não tem mais o que fazer ali, porque o que Deus determinou que a gente fizesse, a gente já fez. Ele dá claros sinais que é necessário a gente contribuir em outro local, e a gente fica se segurando e dizendo: Senhor, eu vou obedecer a tua vontade, mas deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. O pessoal já está acostumado comigo, eu estou acostumado com o pessoal, é tão bom ir para aquela igreja, ministrar para eles. Eles já me conhecem, conhecem minha família. Meu carro vai sozinho para o caminho da igreja. Eu não preciso nem botar mais GPS, é tão bom. 10 anos que eu estou lá, 15 anos que eu estou lá, 3 anos que eu estou lá. E às vezes a gente não compreende que a vontade de Deus para a nossa vida é simplesmente que a gente produza onde quer que Ele nos colocar. Se eu não estou sendo produtivo aqui, Deus me tira daqui e bota num canto onde teu nome vai ser glorificado. Mas se eu for permanecer aqui para ser inútil ou para atrapalhar o progresso do Evangelho, é melhor o Senhor me tirar. E às vezes a gente se prende por comodismo, costume, e não é importante que isso aconteça, não é bom que isso aconteça. Então existe alguma coisa que ainda está impedindo a gente de fazer a vontade de Deus, que é a proclamação do seu reino. Meus irmãos, quantos têm feito planos de seguir em missão, mas só depois da aposentadoria? Você já conheceu essa pessoa? Eu já tive a oportunidade. Eu vou seguir a Jesus, eu vou fazer a obra de Deus. Está bem pertinho de eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu recebendo a carta, eu recebendo carimbo ali na minha carteira de trabalho, dizendo: olha, chegou o tempo. Aí eu digo: Senhor, pode mandar trabalho que eu estou pronto. E quanto tempo você perdeu? De ver o quanto é gratificante, apesar de doloroso, mas quanto é gratificante trabalhar para o Senhor. Porque eu também não vou iludir ninguém. Fazer missão é difícil, é árduo, mas é bom.
É bom. A gente às vezes fica numa situação em que a gente diz, era tão mais fácil eu estar em casa, assistindo a transmissão da igreja, era tão mais fácil eu não ter ido para o seminário, porque agora eu tenho convite de pregação à torta e à direita, às vezes minha voz está tão cansada, às vezes meu corpo está pedindo só cama, mas eu tenho que ir mais uma vez, aí eu tenho outro compromisso. Aí chega uma pessoa e diz assim, irmão, prega tal dia, aí você diz, com certeza, pode marcar, está confirmado. Por que você faz isso? Se você está cansado, você diz que era melhor estar em casa. Sabe por que você diz sim para a obra do Senhor? Porque é bom. Porque é o que realiza a gente. Pessoalmente, eu não posso falar para o pastor René, mas eu tenho a impressão que a visão que ele tem é muito semelhante à minha. Nós somos professores de formação. Essa é a nossa profissão. Mas isso aqui é a nossa vocação. E a gente pode ter 1000 turmas, trabalhar na educação 35 anos, até os cabelos brancos se multiplicarem, os meus já estão começando. Mas o que preenche o nosso coração, o que faz a gente se sentir feliz 100%, 1000%, é o que a gente faz aqui. É verdade? É verdade. Eu digo isso, eu disse isso a uma colega minha de trabalho essa semana. Eu disse, olha, isso aqui que a gente está fazendo em janeiro, ano de 2021, isso não é nem 30% da minha vida. É o que eu faço durante a semana. Porque é o meu sustento financeiro. Mas o sustento da minha alma é aquilo que eu faço fora daqui. É o que eu faço fora da escola. É quem eu sou. O que me define não é eu sou professor. O que me define não é eu sou coordenador de uma escola pública. O que me define é eu sou servo de Deus. E eu não quero outra patente. Essa está boa demais. Mas quantos são os que também só vão cumprir o ídolo do Senhor depois de passar no 40º concurso público e ter a sua tão sonhada independência financeira? Fica difícil. Você diz, meu irmão, posso contar com você no próximo projeto missionário? Ele diz, pastor, estou estudando para concurso. Tem irmão que está naquela fase concurseiro, enquanto o pastor e Deus tem o desejo de que ele esteja na fase mensageiro. Meu irmão, estude para o concurso, trabalhe, progrida, mas não esqueça a obra do Senhor. Se Ele te chama, vá. Não espere passar no 40º concurso, não espere chegar no patamar financeiro que você quer chegar. Como eu disse anteriormente, se você tiver o que vestir, o que comer, vá. Deus vai lhe sustentar. Quantas pessoas só vão se dedicar aos trabalhos da igreja depois que os filhos estiverem crescidos e dando menos trabalho? Pastor, não dá para eu me envolver com a igreja esse ano não, porque os meninos ainda estão pequenos, né? Vivem correndo no meio da igreja, dão trabalho, eu não posso deixar eles sozinhos. Não dá para eu ficar com as crianças, não dá para eu assumir as mulheres, não dá para eu fazer missões, não dá para eu fazer nada. O Senhor compreende, né? Talvez o pastor compreenda, mas Deus não compreende. Eu dizia ontem aos homens lá da igreja, dando enxuto para o Masbraca, eu dizia, meus irmãos, sempre que a gente quer falar alguma coisa para se justificar, mas a gente sabe que está errado, a gente diz assim, não, mas Deus entende, né? Já percebeu que acontece isso? A pessoa diz, não, Deus vai me entender, Deus é compreensível, Deus é bom. Deus é bom, Deus é compreensível, mas Ele não entende quando você deixa a obra dEle por qualquer coisa terrena. Quando você coloca qualquer dificuldade. Por quê? Porque Ele está abrindo as portas, escancarando para que você faça. Se Ele chama, Ele se responsabiliza. Quantos se prendem aos laços familiares como desculpa para não sair da sua terra e ir para a terra que Deus vai mostrar como um campo missionário propício para a sua atuação? Meus irmãos, eu repito, na nossa missão não pode haver impedimentos para que a gente cumpra o chamado do Senhor com fidelidade e integridade, com tudo que somos. Tudo. Pega a chave da sua casa, tranca a porta e vá. A casa vai ficar sozinha? A casa não é uma pessoa, pode ficar sozinha. Vai fazer a obra do Senhor.
quem vai comprar minha feira? Deus te deu inteligência, 2 braços para trabalhar, 2 pernas para se locomover. Ele vai abrir uma porta de emprego, você vai trabalhar e vai servir a Ele. Quem faz sua feira é Deus. Quem paga as suas contas é Deus. Quem sustenta a sua saúde é Deus. Tudo é Ele que faz. Descanse nele e trabalhe. Versículo 62, Jesus responde àquele homem, aquele terceiro homem que diz assim: Senhor, eu vou seguir-te, mas deixa primeiro eu voltar para minha família, para me despedir. Ele diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma vez que você abraça a missão que Deus te chama a fazer, descanse nele, confie nele, dependa dele. Não olhe para trás pensando: eita, seria mais fácil se eu estivesse fazendo outras coisas, né? Seria mais fácil se eu me acomodasse só com as turmas que eu tenho na escola, que elas já me dão trabalho demais. Seria mais fácil se eu só trabalhasse naquela empresa. Seria mais fácil se eu só fizesse coisas dentro da minha casa para vender fora. Seria mais fácil se eu bolasse alguma coisa para o meu sustento, mas que não me desse tanto trabalho assim. Porque a obra de Deus é muito trabalhosa. De fato ela é. Principalmente quando não fazemos ela de modo integral. Ser pastor em tempo integral é algo já muito difícil. E sem tempo parcial é ainda mais complicado. Porque a gente tem que dividir o tempo de preparação de sermão, preparação de estudo, administração de igreja, com todo o nosso trabalho. E eu não utilizo a palavra secular, porque o trabalho que eu realizo é para a glória de Deus. Como eu como e como eu bebo, qualquer outra coisa tem que ser para a glória de Deus. Então tem trabalho secular, aquele trabalho também é sagrado, porque eu faço para que Ele seja glorificado naquele lugar. Aqui também é meu campo missionário. Quantas pessoas, quantos colegas meus que precisam escutar a palavra de Deus e precisam me ver vivendo a palavra de Deus. É importantíssimo que a gente entenda isso. Não olhe para trás pensando que ia ser mais fácil, você está fazendo outras coisas. Que seria muito mais cômodo você permanecer em casa e não sair para pregar. No quanto ia ser mais confortável você não ter que enfrentar situações, perseguições, porque você está levando a mensagem do Evangelho. Porta na cara. Gente dizendo: tá bom, eu conheço Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Tchau, passo na outra casa. Né? Acontece. Mas coloque a mão no arado, olhe para frente, are essa terra com excelência, na força que Deus lhe dá para a glória dele. É isso que a gente precisa fazer. Não olha para trás, coloca a mão no arado e olha para frente. Eu quero encerrar a meditação dessa noite com 3 aplicações para a nossa vida. A primeira delas é o seguinte: falei aqui sobre vocação. E eu quero lhe orientar no seguinte sentido: não se jogue em missões se você não for vocacionado. Peraí, mas você pregou sobre missões, você pregou que você deve ir para o campo missionário, que você deve se colocar nas mãos de Deus para trabalhar na obra dele, e agora você está dizendo: não se jogue em missões se não for vocacionado. Eu estou querendo dizer o seguinte: eu não quero desestimular você no trabalho da casa do Senhor, mas o campo missionário não é para todo mundo. Uns foram chamados para exercer misericórdia. Uns foram dotados com o dom da assistência. Uns foram chamados para ser mestres, outros pastores, outros evangelistas, e cada um tem a sua importância no reino de Deus. Nem todo mundo foi chamado para abdicar do seu tempo, para estar conduzindo o rebanho. Uns foram chamados para ser rebanho, mas ajudar os demais daquele rebanho a se conduzir em santidade na presença de Deus. Todos são importantes, mas para a missão você tem que ser vocacionado. E por que eu digo isso? Porque no versículo 57 o homem disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Ele disse que ia, mas ele não sabia o que estava por trás do ir. Ele não sabia as implicações de ir, e disse que ia. Quem sabe se na primeira dificuldade junto com Jesus ele não diria: Jesus, eu te disse que seguiria, mas está difícil demais.
Senhor, eu disse que seguiria por onde quer que fores, mas para esse lugar não dá para ir. Em outras palavras, se você se sente realizado fazendo qualquer outra coisa na sua vida, faça, para a glória de Deus. Mas não se lance em missões porque você acha bonito. Não se lance em missões porque você acha que está faltando gente para fazer a obra. De fato falta. Mas ore para que Deus levante. Se Ele levantar, vá. Se não lhe levantar, ore para que Deus trabalhe no coração de outras pessoas. Seja aquele que ora, aquele que contribui, aquele que auxilia. Você pode testemunhar de Jesus sem necessariamente ir a um campo missionário longe da sua casa. Se você não foi chamado, não se lance. Aqueles que disseram, Senhor, eu vou te seguir. Muitos que nós conhecemos tinham dúvidas, receios, empecilhos no seu coração, mas o coração vocacionado não alimenta dúvida. Ele descansa na certeza da condução de quem o comissionou. No momento mais difícil da sua vida, da caminhada, seja ela missionária, ministerial, vida cristã, você olha para trás e percebe quem de fato lhe chamou. Isso lhe dá toda a segurança e tranquilidade para continuar. Está difícil, mas quem lhe chamou foi Deus. Você se decepcionou, mas quem lhe chamou foi Deus. Você foi ferido na batalha, mas quem lhe chamou foi Deus. Ele vai fazer com que você se sinta novamente pronto para fazer a obra dele. Uma segunda questão, o seminário não é para quem não conseguiu aprovação no Enem e não tem uma profissão para seguir. É para quem deseja ser aprovado na Universidade de Cristo, com auxílio do professor Espírito Santo. Porque para isso ele recebeu de Deus uma santa vocação. Quando mais jovem, eu via muitas pessoas ao meu redor não conseguindo aprovação nos cursos que eles tanto desejavam, e aí pensavam, eu acho que eu vou fazer o seminário. Não tem prova de vestibular mesmo? O seminário que eu fiz não tinha, né? Prova para você entrar. Era só entrevista e a indicação de um pastor. O pastor que me indicou, felizmente faleceu ano passado, foi o pastor Samuel Dionísio de Veras. E eu ficava olhando para aquela situação e meu chamado se deu aos 17 anos, confirmado por Deus aos 19, eu só fui para o seminário com 22. Antes eu fui fazer letras. E meus pais diziam, você precisa atender o seu chamado, mas você precisa atender o seu chamado com propriedade. Você ainda é novo demais, é imaturo e ainda não tem habilidades que vão ser necessárias nessa obra. E como foi importante aprender um pouco mais, caminhar um pouco mais, até chegar naquele local em que eu passei 3 anos e meio sendo preparado para fazer aquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida. Mas agora, com mais bagagem. Entendendo que no momento em que eu, por qualquer situação mais difícil, eu não tivesse sustento na minha vida ministerial, mas na minha vida profissional estava tudo certo. E eu nunca ia murmurar, Senhor, o Senhor me chamou para ir para o campo missionário, agora eu estou sem dinheiro, sem comida, uma família toda comprometida, e agora? No meu caso, Deus ia olhar para mim e dizer assim, eu te dei todas as ferramentas, vai trabalhar e te sustento. Eu te dei inteligência para que você corresse atrás do seu sustento terreno, porque de todas as outras coisas eu já cuidei. Então não tem motivo para que eu murmurasse contra Deus. Não faça de missões um meio de vida, mas viva para missões e Deus vai lhe sustentar. É vocação, nunca profissão. Mas o pastor recebe um ordenado. Claro, ele desempenha uma função.
e que difícil missão ele desempenha. Mas o seu coração não tem motivação naquele valor. A motivação é a glória de Deus. Ele não passa 30 dias se aprimorando, estudando, se consagrando e nutrindo o povo de Deus com a palavra dele, para no final do mês ver aquele valor. É para no final da vida ser aprovado por Deus e poder desfrutar da glória eterna. Uma terceira e última coisa: uma vez que você foi chamado, retire da sua vida todos os empecilhos. Se prepare, sirva a Deus de todo o coração, com toda alegria, com toda força, onde quer que Ele mande você ir. Não escolha não, porque missões não é turismo. Eu queria tanto ir ali para a Europa fazer missões. Muita gente gostaria de ir para a Europa fazer missões, mas os campos estão brancos para a colheita aqui. Não espere uma oportunidade transcultural para você começar, não. Quando chamarem você para pregar na sua vizinhança, vá. Na cidade vizinha, vá. No estado vizinho, vá. E dentro de casa, todo dia. Tem gente da nossa família que não crê em Cristo. Tem gente dentro da nossa casa que às vezes até parece, mas não é. E a gente se preocupa com isso. Porque uma vez que a gente foi salvo, a gente quer que todo mundo seja. E a gente se entristece quando vê que alguns partem sem Cristo. E é nossa responsabilidade pregar para eles. Então comece dentro de casa, na sua escola, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade. E se for da vontade de Deus que Ele te envie mundo afora, Ele vai te levar. Mas o importante, que eu espero muito que fique no nosso coração nessa noite, é essa indicação: coloque a mão no arado, olhe para frente, are essa terra que está na sua frente com excelência, na força que Deus lhe dá, para a glória dele. Deus nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus.